Olha, o Band Cidade desta quinta-feira está de volta e a gente recebe agora aqui no estúdio o economista José Corsino, que vem falar sobre o cenário econômico, né? Estamos aí no início do ano, no início de mais um ano 2025, e a gente vai saber aí como é que vai ser todo esse cenário. Muito obrigada pela participação, Corsino. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui e participar dessa conversa. Então, a gente vai começar falando justamente sobre essa visão econômica aí para esse ano, né, que se iniciou. O senhor, como especialista, como é que o senhor vê esse cenário? Como é que vai ser aí todo o cenário econômico para 2025? Olha, eu acho que nós vamos ter mais ou menos a continuidade, né, da situação de 2024. Nós estamos vivendo um período de alta de preços na alimentação muito importante, o que afeta as classes de menor poder aquisitivo, uma vez que o alimento é uma parte mais importante na renda dessas pessoas do que nas de classe mais alta. Nós vamos viver uma fase aí, do ponto de vista mais macroeconômico, de um grande teste, que é a troca do presidente do Banco Central, do primeiro presidente do Banco Central, que cumpriu um mandato independente, sendo substituído por outro indicado no meio do mandato pelo presidente Lula, né? Então, eu vejo assim que, do ponto de vista da política econômica geral, esse é o fator mais importante, uma vez que, dependendo do comportamento da política fiscal, nós podemos ter um teste de estresse muito grande na gestão da política monetária, né? Então, as coisas acho que ficam mais ou menos como foram no ano passado, e o que se espera é que haja, né, de parte do governo, uma ação mais enérgica no que diz respeito à política fiscal, para aí então as coisas melhorarem de perspectiva. Nessa linha de raciocínio, a gente fala agora de fato dessas medidas do governo, né? O governo federal, inclusive, anunciou algumas mudanças para esse ano. Como foi aí a mudança na aposentadoria, né, no BPC e também até no uso do Pix? Aí eu lhe pergunto de que forma isso pode afetar ou influenciar na economia para esse ano. Olha, a mudança na aposentadoria é algo que está previsto já há muito tempo. Foi a última reforma previdenciária que houve, ainda no governo Temer. Então, ela é implantada gradualmente, né? Então, este ano está se cumprindo mais um passo daquilo que foi decidido no governo Temer, no sentido de tornar mais rígida a concessão da aposentadoria, na prática, empurrar mais para frente a data de aposentadoria das pessoas, aumentando a folha da Previdência, né? No que diz respeito ao Pix, né, é também a continuidade do processo de modernização dos meios de pagamento do país. O Pix foi um sucesso total, promoveu uma grande inclusão bancária, não é, de pessoas que normalmente não teriam, né, essa inclusão, e de repente, através desse mecanismo baseado na tecnologia da tecnologia da informação, essas pessoas foram incluídas. E agora o que está havendo é mais um passo, esse no sentido de evitar o processo de lavagem de dinheiro via esse mecanismo. Mas aí as fake news já entraram em cena e começaram a aterrorizar as pessoas, dizendo que isso criaria um novo imposto. Ora, quem é que gosta de pagar imposto? Mas eu diria assim, quanto a isso, o que a gente deve fazer mesmo é assim, aplaudir essa modernização do processo de meio de pagamento do país, pelo qual houve uma grande inclusão bancária. Perfeito. E aí a gente fala dessas mudanças
e a gente também acaba respingando no setor empresarial, né? E eu lhe pergunto de que forma, né, esses fatores aí, essas mudanças podem levar os empresários a revisarem aí os seus planos de crescimento, né, para esse ano. Se isso pode também afetar aí os empresários a ficarem temerosos, né, nos investimentos para esse ano. Eu acho que, no que diz, é muito oportuna essa sua questão, no que diz respeito aos empresários, né, eu acho que o aspecto sobre o qual eles mais são afetados é o da política fiscal. Na medida em que o governo continuar gastando além daquilo que arrecada, ele induz o Banco Central, a política monetária, a apertar nos juros, e o aperto nos juros torna os investimentos mais caros, torna o financiamento da aquisição de bens mais cara, portanto, também é um fator que inibe a demanda. Então, acho que sobre esses dois aspectos é que os empresários mais podem ser afetados pela situação econômica do país. Perfeito. Aí a gente vai falar de crescimento, né? E o governo também aumentou, né, o salário mínimo, que agora passa a ser R$ 1.509, um aumento aí de 6,87%. Muita gente fica feliz, principalmente quem tem aí sua carteira assinada, mas isso pode implicar algumas mudanças no mercado, né, no varejo. Enfim, as pessoas ficam felizes, mas a gente sabe que isso pode aí ter outras medidas, né, no mercado aí financeiro. Olha, o aumento do salário mínimo, acho que tem vários aspectos a gente considerar. Um primeiro aspecto é o seguinte, é que houve uma alteração na política relativa à correção do salário mínimo, de maneira que ele agora terá aumentos reais menores do que vinham tendo até então. Então isso diminui um pouco o seu poder aquisitivo, né? Mas é importante que ele seja corrigido exatamente para manter o poder de compra das pessoas. Porém, tem um aspecto do salário mínimo que é o seu impacto sobre as finanças públicas. Ele é referência para a correção de benefícios sociais, não é? E isso, então, onera o poder público no que diz respeito a esses compromissos, tipo o benefício de prestação continuada, né? Então, é assim um xadrez muito, muito complexo, mas que eu continuo dizendo assim, acho que a coisa principal em torno dele é haver uma situação fiscal saudável, porque com isso essas demais medidas que têm alguns efeitos colaterais nocivos, terão menos esses efeitos colaterais nocivos se a situação fiscal estiver equilibrada. Equilíbrio é tudo. Eu recebi José Cursino, economista, eu agradeço pelas suas informações.